Quero convidar você para conhecer melhor a liturgia deste último domingo do tempo comum, solenidade de Cristo, Rei do Universo. O Evangelho é de João 18, 33 a 37. Vamos meditar sobre o Rei da Mentira e a verdade do Rei. Reflexão de Dom André Vital Félix da Silva. Hoje, a solenidade de Cristo, Rei do Universo, está muito bem situada pela reforma litúrgica do Concílio Vaticano II aqui, no encerramento do ciclo dominical do ano litúrgico. E evidencia ainda mais a fé que professamos a cada Eucaristia. Cristo como centro e Senhor da história. É como diz a primeira leitura. Nele toda a criação e a humanidade se encontram e encontram a sua razão de ser. Porque ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, como está na segunda leitura. Apesar de não se identificar com nenhum reinado deste mundo, ele, Jesus, é o verdadeiro rei, porque a sua autoridade está fundamentada na verdade. Como ele disse, eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. E não está baseada no poder garantido pela mentira, sustentado por ideologias falsificadoras da realidade. Verdade não é simplesmente a coincidência entre ideias e realidades que se correspondem superficialmente. Mas a verdade é a pessoa de Jesus comprometida com a vida, pela qual aceita morrer, viver e reinar eternamente. O trecho dessa solenidade é uma das portas principais para compreender a narração joanina da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É João 18, 20. Estamos diante de um dos maiores dramas da humanidade em toda a sua história. Reconhecer a verdade e morrer por ela para que a vida reine, ou abraçar a mentira e condenar à morte uma multidão de inocentes. É o drama. Contudo, apesar de o império da mentira parecer vencedor, o reino da verdade já foi estabelecido. Não há o que duvidar, pois a dúvida gera derrotados, enquanto a fé na verdade dá a luz aos vitoriosos. Diante de Jesus, que é a verdade, como diz em João 14,6, a mentira é desmascarada e anuncia-se dessa forma a sua derrota. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas as pessoas preferiram as trevas à luz. Mas quem age segundo a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Está em João 3, 19, 21. Pilatos, ao interrogar Jesus sobre as acusações feitas contra ele, torna-se porta-voz de 3 mentiras denunciadas ao longo de todo o Evangelho. Mentiras não apenas de caráter pessoal, mas de abrangência universal. A história humana está marcada por uma constante ambiguidade. Vive a tensão entre optar pela mentira, que escraviza, ou reconhecer e assumir a verdade, que liberta. A primeira mentira: és o rei dos judeus? Essa pergunta indica uma das grandes manobras ideológicas de todos os tempos para distorcer sutilmente a verdade, isto é, induzir o outro a assumir a mentira com suas próprias palavras e atitudes. É uma guerra de palavras dos nossos dias. Ela acontece no terreno mais propício para promover a confusão e, consequentemente, fazer passar a mentira como verdade absoluta. É assim. Semelhante situação se deu quando a serpente, lá no paraíso, quis induzir a Eva e afirmar ser palavra de Deus, o que na verdade era uma mentira sua. Só para convencer a mulher, introduziu uma pergunta com as palavras: então Deus disse, vós não podeis comer do fruto da árvore. Está em Gênesis 3:1, confira. Num primeiro momento, a Eva reage e corrige a serpente, esclarecendo o que de fato Deus havia dito. A serpente mentiu. Gênesis 2:17. Porém, a Eva não perseverou na verdade, apenas reconheceu-a. Na investida seguinte, deixou-se convencer pela mentira do mais astuto e caiu na armadilha. Jesus, ao ser tentado no deserto, também foi induzido pelo diabo a agir conforme a verdade do tentador, do mentiroso.
que, afirmando ser Jesus filho de Deus, exigia dele uma falsa prova disso, pois negaria a verdade de sua missão de Messias sofredor, transformando-o no Messias triunfalista, sem cruz, sem morte. Diante da pergunta de Pilatos, Jesus não se deixa enganar e declara: tu dizes, eu sou rei. Em outras palavras, quem está dizendo ser o rei aqui és tu. O grego hoti pode ser traduzido por 2 pontos, tornando assim uma declaração direta. As atitudes de Pilatos confirmam a verdade desta palavra de Jesus. É ele quem está assumindo as prerrogativas de rei: interrogar, julgar, anistiar, condenar, já que na realidade, na qualidade de governador romano, era o representante do imperador. Por outro lado, o próprio povo o reconhece também como rei, pois exige que julgue e condene Jesus e, se não o fizer, declarar-se-á inimigo do rei César, como está em João 19:12. Consequentemente, respondendo ao pedido do povo, Pilatos assume ser ele mesmo o rei dos judeus. O povo, por sua vez, faz a grande declaração de sua apostasia: não temos outro rei senão César, João 19:15. Portanto, não é Jesus quem reivindica para si o título de rei, pois já havia afirmado que não veio para julgar ou condenar o mundo, mas para salvá-lo, João 3,17. Vamos para a segunda mentira. Sou, por acaso, judeu? Disse Pilatos. É a distorção falaciosa que leva a assumir atitudes de negação diante das consequências do confronto com a verdade. Negar a cumplicidade é a maneira mais irresponsável de isentar-se da culpa. Manobra muito utilizada pelos pretensos reis dos nossos dias. No irromper da verdade, valem-se da estratégia da transferência de culpa para terceiros. Não viram nada, não sabem nada, apenas foram pegos de surpresa. A verdade de Jesus não é manipulada, não se deixa convencer por estratégias eficientes para livrar-se das consequências de sua missão. A identidade e a missão não se contradizem. Não há uma situação que justifique uma possível incoerência com o intuito de livrar a pele. Já lá no Horto das Oliveiras, quando os soldados chegaram para prender Jesus, ele não fugiu, nem se deixa confundir com outro para escapar da prisão, mas ao contrário, adianta-se e identifica-se por 3 vezes. Sou eu, João 18. Os covardes têm medo da verdade. Por isso, se camuflam, fogem, enquanto a verdade dá coragem aos injustiçados, tornando-os aptos para o enfrentamento. Terceira mentira. Nenhuma culpa encontro nele, disse Pilatos. Declarar a verdade não significa apenas reconhecê-la teoricamente. Mesmo afirmando ser Jesus inocente, Pilatos não foi suficientemente corajoso para denunciar a mentira das acusações e assumir a verdade. Do ponto de vista oficial, formal, na nossa sociedade, muitos dos seus segmentos, organismos, instituições, estão todos de acordo em relação a grandes urgências e necessidades para o bem comum, mas acabada a reunião, cada um faz o que lhe interessa, o que convém, em detrimento da verdade proclamada pelos acordos assinados. Pilatos reconhece a verdade, mas não se compromete com ela. Tem medo de pagar o preço da verdade que se impõe. Ele prefere a mentira para ter garantido seu lugar na elite dominante, ainda que por pouco tempo, pois o seu sistema, apoiado em falsas ideologias, não terá outro fim senão desmoronamento. Dizer que é a verdade, a inocência de Jesus não será o suficiente para saber o que é a verdade. Mas era preciso acolher a palavra libertadora de Jesus, tornando-se seu discípulo. Mas Pilatos não foi capaz de crer naquilo que o mestre ensinara. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 31, 32. Diante da verdade do Cristo Rei do Universo, os Pilatos de todos os tempos preferem continuar a ser reis da mentira.
Reflexão de Dom André Vital Félix da Silva, bispo da Diocese de Limoeiro do Norte, no Ceará.